Colossenses capítulo 3, a partir do verso 5, diz assim a palavra de Deus: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, pois, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do nosso falar. Paulo nos exorta de uma maneira muito veemente a mortificar aquilo que não reflete uma vida nova em Cristo Jesus. Certamente nós temos ainda atitudes carregadas de pecado, de desejos pecaminosos, errados no nosso coração, que nos levam a fazer coisas que nós sabemos que não agradam a Deus e que logo fazem recair certo remorso e culpa sobre a nossa própria consciência. A nossa consciência nos acusa de muitos desses atos que nós praticamos contra a verdade do Evangelho, contra a pureza da verdade da palavra do Senhor, que nos instrui a vivermos de modo digno daquilo que recebemos, e nós muitas vezes somos ainda levados pela cobiça do nosso coração. Então Paulo nos leva a refletir sobre a nossa necessidade de mortificar essas coisas. Ele esteve falando sobre o contraste da suficiência de Cristo e a falsa religião e a superficialidade da falsa religião até aqui, até pelo menos o capítulo 2 dessa carta aos Colossenses. E aqui no verso 3 ele fala sobre a necessidade de nós mirarmos as coisas mais excelentes, nós apontarmos o nosso olhar para Cristo, né? E então ele foca a sua atenção, agora aqui a partir do verso 5, sobre os efeitos de alguém que não tem uma vida em Cristo, sobre os efeitos de alguém que continua sendo conduzido pela impureza do seu coração. Se antes nós éramos alertados por Paulo sobre os perigos exteriores da falsa religião, do ascetismo, dos judaizantes que queriam imprimir um legalismo, ou mesmo o misticismo dos rituais religiosos, ele deixa de nos alertar simplesmente sobre essas coisas externas e passa a falar sobre coisas internas, sobre coisas que estão dentro do nosso coração, dentro do meu coração, dentro do seu coração. Então no verso 5 ele vai dizer que a nossa natureza terrena, ela produz essas coisas. É parecido com aquele escrito dele sobre os frutos, né? Sobre as obras da carne e frutos do Espírito, lá em Gálatas, né? Aqui ele vai falar aos Colossenses sobre o que a nossa natureza, o que a natureza terrena produz, quais são os frutos, ou o fruto dessa natureza terrena. Ele vai dizer que é prostituição, é impureza, é paixão lasciva, são desejos malignos e avareza. Essas coisas não precisam de agentes externos, essas coisas estão dentro do nosso coração, nos conduzindo para longe do Senhor. São desejos que nos fazem pecar contra o Senhor, pecar contra o outro. São sentimentos de avareza, de querer acumular tesouros nessa terra e esquecendo para o que nós fomos então salvos e redimidos. Essa paixão lasciva que nos dirige ao pecado precisa ser mortificada. Ela corresponde à nossa velha natureza. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Fazeis, pois, morrer essas coisas. Se morremos com Cristo viveremos, mas se não morremos com Cristo, se essas coisas continuam vivas em nossas vidas, a nossa vida não se manifestará, porque nós continuamos mortos e escravos dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas atitudes pecaminosas. Mas se morremos com Cristo, nós precisamos também fazer morrer essas coisas em nossas vidas. Se nós pudéssemos listar, talvez, o que nós fizemos hoje que não agrada a Deus, o que nós fizemos essa semana que não agrada a Deus, certamente tem coisas ali que nós precisamos aprender a fazer morrer. É um exercício prático em nossas vidas. Nós precisamos trazer isso à luz dos nossos olhos, enxergar coisas que precisamos deixar. Paulo vai dizer que essas coisas, e ele vai ser muito preciso quando ele vai dizer que tudo isso que nos leva para longe do Senhor é idolatria. É idolatria, é o meu desejo de servir a minha própria natureza, é o meu desejo de servir ao meu próprio prazer, é o meu desejo de ser como Deus.
de abraçar aquela promessa da serpente, aquela promessa do pecado, de desobedecendo a Deus, ser livre para ser como Deus. Tudo isso é idolatria. Juntar tesouros nessa vida como se não houvesse outra é idolatria. É desprezar a promessa e a verdade do Evangelho. Alimentar e cultivar desejos malignos no meu coração, lasciva, é idolatria. É eu me curvar diante do prazer, eu me curvar diante daquilo que me agrada e não me sujeitar ao Senhor e me sujeitar a essas coisas, idolatrar essas coisas. Ora, Paulo vai deixar muito claro qual a consequência disso. Por essas coisas é que vem a ira de Deus. Sobre essas coisas vem a ira de Deus. E as traduções mais recentes, escritos mais recentes, trazem uma especificação sobre onde vai recair a ira de Deus. E ele vai dizer que é sobre os filhos da desobediência. Uma vez que é compreendido que aquele que foi salvo por Cristo Jesus daquela cruz, na qual Cristo pagou o preço pelos seus pecados, ele não vive mais segundo a inclinação dessa natureza, mas vive liberto dessa natureza, vive sujeito à ordenança e à palavra e à lei do Senhor, sobre essas coisas, sobre a lasciva, sobre a prostituição, sobre a impureza, sobre a pornografia, sobre o adultério, sobre os desejos impuros do meu coração, sobre o egoísmo e o egocentrismo dessa geração. Vem a ira de Deus. Agora, pois, despojai-vos igualmente de tudo isso, da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena do nosso falar. Essa é uma transição importante, mas agora, ou agora, pois, depende da tradução que você possa estar acompanhando a leitura de Colossenses, capítulo 3, ela traz uma transição de, olha, isso aqui é o que nós não devemos fazer. Essa é a maneira que nós não devemos viver. Agora, pois, mas agora, depois de libertos da escravidão do pecado, precisamos ter uma vida diferente dessas coisas. A nossa velha natureza precisa ser mortificada, pois ela não pode mais se manifestar em nossas atitudes. Ela não pode mais ser a evidência do nosso falar, do nosso agir, do nosso pensar. Nós precisamos cada vez mais ser transformados e moldados e pensar nas coisas do alto. Fora de Cristo, não há mortificação da carne. Precisamos nos apegar a Cristo para mortificar a nossa carne. Precisamos nos apegar ao Espírito Santo que habita no nosso coração, crendo que Ele é tudo suficiente a nos dirigir a Deus e nós não precisamos de acessórios, nós não precisamos de nada que não venha de Deus. Até aqui, então, Paulo nos exortava sobre as coisas externas, só que agora essas coisas internas também do nosso coração precisam ser tratadas. Nós precisamos olhar para o nosso próprio coração. Nós precisamos olhar sobre aquilo para o qual nós estamos inclinados e reconhecer coisas que nós precisamos deixar, coisas que nós precisamos sacrificar, mortificar todos os dias, se necessário for, para vivermos essa nova verdade em Cristo, longe desses perigos internos, longe dessas sujeiras internas do meu coração. A depravação do coração humano precisa ser desnudado diante da luz do Espírito Santo que agora nele habita. Mas agora, pois, despojai-vos igualmente de tudo isso. Que o Senhor possa aplicar a sua palavra em nossos corações e tenha misericórdia de nós.